Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao vídeo aqui referente ao cálculo da massa. Para quem não viu o vídeo anterior, é bom dar uma olhadinha para poder entender a lógica do cálculo que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Essa é a parte 2, o qual a gente vai levar em consideração esse elemento mecânico. Ele é um elemento cilíndrico, como eu já tinha explicado anteriormente, a lógica para o cálculo dele vai ser calcular essa primeira parte e depois essa segunda parte. Por que não calcular essa terceira? Porque essa terceira ela é igual à primeira. Então, como ela é igual, a gente vai calcular a primeira e depois é só multiplicar por 2 que a gente vai chegar ao valor final. Tá bom? Agora tem um detalhe importante que ela tem um furo, né? Então esse furo aqui a gente também vai ter que fazer o cálculo do mesmo, ok? Bom, algumas observações, né? O valor do quilo do aço aqui a gente está estimando 6,50 e aqui a gente tem a densidade do mesmo, 7,86 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que a gente vai precisar converter, então vamos converter logo, né? Ele vai ficar igual a 7,86. Como a gente vai converter para milímetro cúbico, é só dividir por 1000, né? Então vai dar 0,00786 gramas por milímetro cúbico, né? Essa vai ser a relação de conversão dele, ok? Então aí deixa eu guardar esse valor aí que a gente vai usar ele mais para frente, né? Por que milímetro? Porque a peça, o desenho dela tá com as unidades em milímetro, né? Então se a gente converter vai dar errado, tá bom? Ou se a gente não converter vai dar errado, né? Bom, então vamos lá para o cálculo. O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é o seguinte: a gente vai calcular a área do furo, né? O furo ele tem diâmetro de 14 milímetros, né? Então, com base na fórmula, a gente vai ter πr ao quadrado para calcular a área, né? A área circular. Então, no caso, a gente vai ter 3,14 vezes 7 ao quadrado. De onde foi que veio esse 7? O diâmetro do furo é 14. Então, a área o raio vai ser 7. Né? Realizando esse cálculo, o resultado vai ser igual a 153,86 centímetros quadrados, né? Então, que é esse primeiro aqui é a área do furo. Então, deixa eu guardar esse valor aí, ok? Aí, pô, calcula o volume agora. Não precisa calcular o volume agora. Vamos primeiro calcular a área agora do diâmetro menor, né? Porque aí a gente vai subtrair um pelo outro e a gente já fica com o volume real, né? O diâmetro menor ele tem, né, 20 milímetros de diâmetro. Então, pela lógica aqui, né, a gente vai usar a mesma fórmula, né, a mesma relação geométrica. A gente vai ter o raio que vai ser 10 milímetros, né? Então vamos colocar aqui os valores: 3,14 vezes 10 milímetros ao quadrado, né? Então essa aqui vai ser a relação, ok? Bom, então como vai ser essa relação para a área dele? Ele vai dar 314 centímetros quadrados, né? Esse aí vai ser a área dele. Bom, então a gente tem essa área do diâmetro de 20 milímetros e tem aqui a área do furo, né? Deixa eu marcar aqui a área. Esse software que eu uso aqui para escrever na tela, ele não coloca acento, né? Então não ache estranho aí os acentos que não estão aparecendo, tá bom? Bom, então a gente tem as duas áreas. O que é que a gente vai fazer? Subtrair uma pela outra. Então deixa eu aqui ampliar, colocar aqui 314
centímetros quadrados menos 153,86 centímetros quadrados. Então, quando fizer esse cálculo aqui, eu vou chegar justamente à relação da área real do elemento. Então, a subtração aqui de um pelo outro vai nos dar 160 centímetros desculpa, cometi um erro aqui, colocando a unidade aqui em centímetro, mas na verdade não tem nada em centímetro, né, é milímetro, né? Então, onde você estiver vendo aí centímetro, considere lá milímetro, né, que é o correto, né? A gente já fez a conversão da densidade para milímetro, então esqueça aí centímetro, não é centímetro, é tudo milímetro, né? Então aqui vai dar 160 milímetros quadrados, né? O que é esse 160 milímetros quadrados? Esse 160 milímetros quadrados é justamente a área real, né, para o diâmetro menor da peça, né? Deixa eu ilustrar aqui. Um esboço lá da peça. O que acontece? Ela tem um furo, né? Então, o que foi que a gente fez aqui dos cálculos até então? Esse primeiro cálculo aqui, 153,86 centímetros ou milímetros quadrados, é referente à área do furo, né? É essa área aqui. E o outro que a gente fez, 314 milímetros quadrados, é referente à área do diâmetro maior. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Subtrair essa área do furo. A gente vai precisar retirar ela. E aí foi o que a gente fez aqui. 314 menos 152,86, que deu 160 milímetros quadrados. Então, é a área efetiva daqui. Então, o que é que a gente precisa agora? Multiplicar pelo comprimento dele e a gente vai encontrar esse volume. Nesse comprimento dele, se estão lembrados, ele é de 5 milímetros, né? Então a gente vai ter, vou trazer para aqui, 160 milímetros quadrados multiplicados por 5 milímetros, né? Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar 800,7 milímetros. Agora não é quadrado mais, agora é cúbico. Por que cúbico? Porque agora eu estou levando em consideração o volume do elemento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar guardado esse volume aí de 800,7 milímetros cúbicos. Bom, então deixa eu passar aqui uma linha. Essa linha aí vai ser referente ao cálculo desse diâmetro menor. Para o cálculo do diâmetro maior, como a gente já tem a relação do furo, que dá esse valor aqui, então a gente já vai direto calcular a área do diâmetro maior e depois subtrai do furo, tá bom? O diâmetro maior, se vocês repararem lá no desenho, ele tem justamente, deixa eu colocar aqui, 26 milímetros de diâmetro, né? Então, usando a mesma relação aqui da fórmula, a gente vai ter 3,14 vezes 13 ao quadrado, que é o raio dele. vezes 13 ao quadrado. Então, essa relação que a gente tem aqui para ele.
o cálculo dessa área maior, né? Então, fazendo 3 ao quadrado vezes 3,14, a gente vai encontrar 530,66 milímetros quadrados. Então, o que é isso aí? Isso é essa área aqui maior. Ela vai estar com essa área desse diâmetro maior. O que é que a gente vai precisar fazer agora? Como a gente sabe que tem um furo, a gente vai ter que subtrair da área do furo, né? Então, nessa relação de subtração, a gente vai ter justamente 530,66 menos 153,86 milímetros quadrados. Então, essa aqui é a relação que eu tenho agora para encontrar a área efetiva desse diâmetro maior. Fazendo essa subtração, vou trazer para aqui, eu vou encontrar o valor de 376,8 milímetros quadrados. O que é essa área? Essa área agora é a área efetiva do diâmetro maior. O que é que eu vou fazer agora? Multiplicar pelo comprimento do diâmetro maior. O comprimento dele, a gente já tinha visto, é igual a 20 milímetros, né? Então eu vou ter esse valor aqui. Deixa eu ajeitar aqui. 376,8 milímetros ao quadrado vezes 20 milímetros. Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar esse volume aqui, 7.536 milímetros cúbicos. Então agora eu estou com o segundo volume que eu desejo, né? Então a gente já tem esse primeiro aqui, que é o do diâmetro menor. E agora a gente tem esse outro aqui que é do diâmetro maior. O que é que está faltando? A gente está precisando agora pegar esse aqui e multiplicar por 2, né? Porque são dois diâmetros, né? Dois volumes iguais, né? Então vamos trazer tudo para aqui. A gente vai ter 800,7 vezes 2 mais 7.536, né? Eu vou colocar a unidade só para saber quanto é que vai ficar o volume total dele. E aí nesse caso aí você vai ter 800,7 vezes 2 vai dar 1.601,4 mais 7.536. Pronto, o resultado final vai dar 9.137,4, o que? Milímetros cúbicos, né? Então, esse é o volume, tá aqui de vermelho, esse é o volume da peça. O volume real dele é esse aí. O que é que a gente vai precisar agora? Usar a fórmula da densidade da massa para poder encontrar a respectiva massa dele, ok? Então, utilizando a densidade, a gente vai chegar nesse valor, tá bom? Vou apagar aqui a tela. E agora aqui vou colocar o dado, né? A gente já tem um dado 1 que é o volume deu igual a 9.137,4 milímetros cúbicos, né? Então essa é a relação que a gente tem aí para o volume. A densidade vai ser igual a 0,00786, né?
78000 que gramas por milímetro cúbico. Então aqui a gente tem os dois valores que a gente precisa. O que a gente vai precisar agora para chegar na massa vai ser agora multiplicar um pelo outro, né? 9.137,4. Vou colocar a unidade aqui já para ir direto, vezes vezes o peso específico dele, né? Vezes a densidade, né? Então aqui o resultado final vai dar igual a aqui 71.819 gramas, né? Ou 71.000, né? Coloca aqui o ponto 71.819 gramas, né? O que a gente vai precisar fazer agora? Converter para quilograma, né? Então, para converter para quilograma, você vai dividir por 1000, né? Que aí a gente vai chegar ao valor dele real. Lembrando o seguinte, essa peça ela é muito pequena, né? Porque se você observar o comprimento dela, 30 milímetros equivale a 3 centímetros, né? Então é algo muito pequeno, né? Então o resultado dele final, né, contra quilograma, realmente vai ser baixo, né? A gente convertendo aqui para quilograma, a gente vai encontrar esse resultado aqui, 0,0718 quilogramas. É esse aí a massa do nosso elemento. Ela como eu falei, é bem leve, mas esse aí é a relação, né? Vamos supor que você vai fazer 1000, 10.000 peças dessa daí, então você vai ter um valor considerável a ser investido na compra da mesma. Mas no caso, como a gente está verificando a relação unitária, agora é só a gente fazer a relação com base no quilo do aço, né? Então, fazendo essa relação aí, eu vou chegar no valor dele. Então, vou apagar aqui e a gente vai voltar lá para a tela onde tem o valor dele. Bom, aqui a gente tem 6,50 justamente referente ao 1 kg do aço, né? 1 kg do aço, e a gente agora vai querer descobrir, né, o seu resultado para 0,0718, né, quilogramas, né? Então aí fazendo a regra de 3 aí eu chego fácil nesse valor, né? Bom, no caso o resultado aqui do x, né, ele vai dar igual a 0,4667, né? Vamos arredondar aí para 47 centavos. Então esse aqui vai ser o resultado final aí para encontrar o valor da pecinha, né? Lá no que diz respeito a só observando o material, né? Sem fazer custo de mão de obra. Ok? Então veja aí toda a lógica que foi utilizada para poder chegar a esse resultado final. Então essa peça aí vai ter esse valor aí de aproximadamente 47 centavos, levando em consideração o cálculo de encontrar a massa do mesmo e fazendo uma relação com base no preço do quilograma do aço, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal, curtam ele aí, toda semana a gente vai ter 3 vídeos novos. Valeu!